Se eu tivesse que resumir o método Montessori em uma única palavra, essa seria autonomia. Se pensarmos bem, toda a liberdade que encontramos em Montessori, na verdade, é a liberdade pela busca da autonomia. Autonomia em seus próprios cuidados, autonomia em suprir suas necessidades e, principalmente, autonomia em pensar e aprender. O problema é que a autonomia não é uma coisa nata, é preciso treino. E, geralmente, a maior barreira para que a criança adquira essa qualidade está no adulto, seja ele os pais ou o cuidador dessas crianças. Não é por mal, tenho certeza que toda mãe e todo pai, se tivesse a consciência dessas pequenas ações, jamais a cometeriam. Geralmente, nós a fazemos por falta de tempo ou em nome da ordem, da economia e da higiene. Eu vou explicar. Quando uma criança está aprendendo a comer sozinha, a mãe a deixa segurar a colher? Não. A deixa pegar a comida com a mão? Também não. E por quê? Existem vários porquês. A criança vai se sujar a mesa ou até mesmo o chão. Vai desperdiçar comida. Ou simplesmente porque a mãe acredita que dessa forma a criança não irá se alimentar o suficiente. E assim, sem perceber, vamos criando barreira para que a criança desenvolva sua autonomia. Você sabia que autonomia significa muito mais do que independência? Incentivar a autonomia é fundamental para o desempenho cognitivo da criança. E isso não sou eu quem diz, não. Existe uma pesquisa canadense que mostra que quando as mães dão suporte para que a criança realize suas atividades sozinha, há uma melhora em sua capacidade de resolver problemas, na memória e no pensamento. Bom, não é mesmo? Não existe uma idade indicada para começar a desenvolver a autonomia do seu filho. O melhor é, quanto antes melhor. Você pode até achar exagero dar autonomia a um bebê desde pequeno. Mas o fato é que a autonomia se trata de um processo gradual, que vai se desenvolvendo à medida que seu filho realiza novas conquistas e adquire condições que contribuem pouco a pouco para que ele se torne independente. Na verdade, nós não damos autonomia para a criança, nós proporcionamos o meio para que ela possa se tornar autônoma. E proporcionar autonomia pode ser bem simples, pode inclusive fazer parte da nossa rotina. Eu separei algumas situações nas quais nós podemos encorajar a autonomia do nosso filho. A primeira dica é: ofereça roupas que permitam a independência da criança. Camisetas que passem fácil pela cabeça, fechamentos com botões ou velcro. Tudo aquilo que a criança possa vestir sozinha. Cada dia há mais modelos de roupas infantis. Eu sei, uma mais linda do que a outra. Mas na verdade, o problema é que elas não são nada práticas, principalmente do ponto de vista da criança. Isso não quer dizer que você não possa usar essas roupas lindas no seu filho. Claro que pode, é tudo uma questão de equilíbrio. No dia a dia, prefira pelas roupas práticas, que permitam a independência da criança, e separe essas outras roupas para ocasiões especiais. Ainda sobre a escolha das roupas, providencie alguns cabides baixos, com algumas opções de roupa para que a criança possa escolher sozinha o que vestir. Quando falamos que a criança vai poder escolher o que vestir, isso não significa que ela vai poder usar uma roupa de sair para brincar no quintal, ou até mesmo aquela fantasia de princesa para ir à escola. Você pode pré-selecionar essas roupas ou também separar por estação ou categoria. Aqui em casa, primeiro eu separo as roupas da estação contrária. Essas ficam em difícil acesso, junto com as roupas de festa e as fantasias. Num cabide baixo, eu tenho as roupas, aquelas que chamamos de roupas de sair. E nas gavetas ficam as roupas de ficar em casa e os pijamas. Essas roupas de sair também podem ser utilizadas em casa, depende da atividade do dia.
Já as roupas de ficar em casa são mais confortáveis e geralmente elas não são tão apresentáveis assim para sair. Numa outra parte do armário ficam as roupas de brincar no quintal. Assim, quando a Larissa vai escolher o que vestir, eu apenas indico se ela precisa escolher uma roupa do cabide, da gaveta ou até mesmo se ela vai brincar no quintal, ela já sabe que ela precisa trocar de roupa e pôr uma roupa de brincar. Isso e ela tem apenas 2 anos. Deixe acessível também uma cesta baixa para que a criança possa colocar a roupa suja. É importante que a criança aprenda o ciclo da roupa. Roupa limpa fica no armário, após o uso vai para o cesto. Ali indica que a roupa precisa ser lavada. Após tornar-se limpa de novo, ela retorna para o armário. Providencie também um espelho baixo, à altura da criança, e uma escova de cabelo para que ela possa se pentear sozinha. O espelho é essencial desde sempre. Ele serve para a criança se conhecer e perceber que ela e a mãe são pessoas distintas. Crianças pequenas gostam muito do rosto humano, mas é essencial que ela conheça seu próprio rosto, suas expressões, e é por isso que o espelho é tão essencial num quarto montessoriano. Quanto ao desfraude, é essencial que no início sua criança tenha acesso a um vaso baixo, ou até mesmo um penico. Uma vez treinada no vaso sanitário baixo, você pode providenciar um adaptador para que ela use o vaso adulto e talvez uma escada para que ela possa subir com segurança. Eu, particularmente, não gosto do uso do pinico. Algumas crianças se adaptam tão bem a ele que acabam criando uma aversão ao uso do vaso sanitário. E quando isso acontece, são 2 transições, da fralda para o pinico e do pinico para o vaso. Mas sabemos que a instalação de um vaso sanitário baixo em casa fica inviável, até mesmo porque o seu uso é temporário. Geralmente, seu uso acaba sendo comum em escolas ou fraldários. Meu conselho para quem faz o uso do pinico é: não faça o uso exclusivo do pinico. Ele pode até ser o uso principal, mas sempre que possível, inclua o uso do vaso sanitário. Seja ele na escola, no passeio ao shopping ou até mesmo o vaso alto adulto de casa. Quanto ao adaptador, ele é excelente para que a criança utilize o vaso adulto. Ele impede que a criança caia dentro do vaso, o que pode acabar gerando um grande trauma nesse processo de desfraude. O adaptador pode ser utilizado desde o início. Existem modelos simples que apenas reduzem o vaso e existem modelos que incluem uma pequena escada para que a criança possa subir sozinha. A escolha em si deve ser analisada pela família e cada criança se adapta melhor a um modelo. Providencie um banco para que ela alcance a pia, para que ela possa escovar seus dentes, lavar suas mãos e, se for possível, se ver ao espelho é ainda melhor. O ritual de escovar os dentes é um processo de aprendizagem. Além de noções de higiene, a criança trabalha a coordenação das mãos ao manusear a escova e controle da força ao colocar a pasta. Talvez, no início, a escovação realizada pela criança não seja assim tão completa, mas nós podemos escovar juntos. Eu faço primeiro e você depois. Ou cada um escova os seus dentes e vamos lembrando a criança etapa por etapa. O mesmo vale para a higiene das mãos. O melhor jeito de se aprender é pelo exemplo e pela prática. Coloque num armário baixo na cozinha alguns pratos, vasilhas, copos, talheres, para que a criança os alcance sem ajuda. Se você tiver espaço na sua cozinha, você pode inclusive montar uma área infantil como essa. Neste espaço, você pode disponibilizar, além dos utensílios, água para que a criança possa se servir sempre que sentir sede, e algumas frutas ou petiscos para quando a criança sentir fome. Se seu filho é do tipo que perde a fome ao beliscar, você pode retirar o acesso às frutas perto dos horários das refeições e retorná-las ao acesso da criança após a refeição. Se sua cozinha não tem esse espaço, não tem problema. Você pode improvisar com uma prateleira baixa do armário ou até mesmo com uma gaveta. Evite usar pratos de plástico. Acredite, sua criança aprenderá a segurar os objetos com cuidado.
Criança aprende rápido a ter cuidado com a louça. Talvez uma ou outra louça caia e quebre. Isso acontece. E quando isso acontecer, não faça um grande estardalhaço. Isso irá apenas assustar a criança e afastá-la de sua ação independente. Quando isso acontecer, haja naturalmente, mostrando à criança principalmente os cuidados que devem ter com os cacos de vidro. Quem conhece um pouco de Montessori sabe que nós utilizamos o vidro e a porcelana desde muito cedo com as crianças, mas isso é assunto para um outro dia. Toda criança gosta de comer aquilo que ajudou a preparar. Convide seu filho para a cozinha e o envolva no preparo dos alimentos. Mesmo crianças pequenas podem ajudar na cozinha, seja descascando uma fruta ou mesmo mexendo a mistura de uma tigela. Cozinhar é uma atividade que faz parte do nosso dia, mas às vezes nós não analisamos o quanto ela tem a oferecer. Primeiro, que é uma atividade sensorial, onde conhecemos melhor os alimentos, seja pelo tato ou pelo olfato. Aprendemos noções matemáticas, como quantidade, pesos e medidas. E ainda treinamos a coordenação e a força ao cortar e misturar os ingredientes. A cozinha é o cômodo da casa que mais tem a oferecer para uma criança. Quando buscamos na internet por Montessori, a primeira coisa que encontramos é o quarto montessoriano e a cama baixa. Uma cama baixa, desde o início, permite a criança se movimentar, levantar-se sozinha, engatinhar ou até mesmo caminhar pelo quarto ao acordar. Uma cama, para ser montessoriana, não precisa ser aquela cama de casinha. O real conceito da cama montessoriana é a cama baixa, com um colchão próximo ao chão. Se comparada ao berço tradicional, a cama montessoriana é até mesmo mais segura, pois elimina o risco de quedas, além de proporcionar liberdade e autonomia para a criança. Uma vez acordada, os brinquedos em uma prateleira baixa vão chamar sua atenção. Essa é outra grande característica do quarto montessoriano, a prateleira baixa. Opte por poucos e bons brinquedos. Se houver mais brinquedos, você pode separá-los, guardar num local não acessível e oferecer um rodízio ocasionalmente. Crie uma rotina que ajude a criança a perceber que é a hora de dormir. Não importa qual é a rotina, mas quando escolher, mantenha. Um exemplo é hora de brincar, tomar banho, história, dormir. A ordem em si não é o essencial. O essencial é que seja a mesma todos os dias. Se você ficou até aqui comigo, mostra que você se preocupa com o desenvolvimento do seu filho e talvez você esteja se perguntando se você permite que ele seja autônomo o suficiente. Eu preparei um teste de autonomia, está no link aqui embaixo e é totalmente gratuito. E para finalizar, eu gostaria de deixar um recadinho. Nunca é cedo ou tarde demais para começar a desenvolver a autonomia do nosso filho. Não importa se ele tem 2, 4, 8 ou 10 anos. O importante é começar ainda hoje. Espero que você tenha gostado. Juntos, vamos preparar um mundo muito melhor para nossas crianças. Até breve!